senhoras, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Sentei um pouquinho. Sentei, mas hoje não quero falar da ministra. Vou falar da ministra no próximo vídeo. Hoje eu vim falar do BM Samuel. Na verdade, eu iria fazer o segundo vídeo sobre esse assunto no dia a seguir, só que a ministra apareceu a falar à toa, então priorizamos ainda a ministra. Mas não se preocupem que eu ainda tenho coisas para falar à senhora Grilo falante. Mas o que eu quero falar hoje aqui é sobre o BM Samuel. Todos nós vimos a notícia de que ele apresentou um pedido de desculpas à comunidade cristã. Eu sou apologista de que todos nós merecemos perdão, todos nós merecemos ser perdoados, porque somos errantes, somos pecadores, somos falhos como tal. Então acredito que o pedido dele de perdão deva ser aceito. Mas isso não significa, de maneira nenhuma, que a igreja deva ser reaberta. Isso eu nunca vou dizer que sim, porque não é. Não vejo necessidade nenhuma de reabrir a igreja desse homem. Pedido de desculpas, tudo bem. Era o mínimo. Não só à comunidade cristã, mas aos muitos membros que ele destratou, que ele tratou com arrogância, com prepotência, aos muitos membros a quem ele expôs de maneira desnecessária. Isso sim, essas pessoas merecem sim um pedido de desculpas, um pedido de perdão pelas coisas que ele fez. E até aí está certo, concordo. Mas digo e repito o que eu disse no primeiro vídeo. Essa igreja não pode ser reaberta. O BM Samuel, quando veio a público dizer que a igreja tinha sido encerrada provisoriamente e tudo mais, fez aquele vídeo apelativo e numa das coisas que ele citava é que ele empregava 145 pessoas que trabalhavam na igreja e que recebiam salário e eram pagos por ele. Ora bem, se é uma igreja, como é que essa igreja emprega 145 pessoas? Então não é uma igreja, é uma empresa. Se é uma empresa e essas pessoas recebem salário, a minha pergunta é: o Estado desconta os impostos do salário dessas pessoas? Ele paga a segurança social dessas pessoas? Porque é uma empresa. Saiu da boca dele, não sou eu que estou a inventar. Nós pagamos salários a 45 pessoas que trabalham na igreja. Como é que uma igreja, uma empresa que não produz, emprega 145 pessoas? Paga com que dinheiro? Com dinheiro do povo. Quem paga essas pessoas? Não é a igreja, é o povo. Pensem nisso. Quem paga é o povo. E nada além disso. Povo, vocês, meus irmãos que vão à igreja, a gente não questiona Deus. A vontade de Deus é soberana. E a gente precisa aceitar e aprender a viver com ela. Porque Ele sempre vai saber o que é bom para nós. Mas vocês podem sim questionar certas coisas que não deviam fazer sentido na cabeça de vocês. Você vai à igreja, dá o seu dinheiro, para se perguntar por que o pastor da igreja a qual você vai anda no V8 e você anda a pé. Você anda no candongueiro. Você anda no outro carro. Para se perguntar por que a casa do pastor aonde você vai à igreja tem piscina, tem todas as comodidades e você não tem nenhuma casa de chapa. Para se perguntar por que o pastor viaja várias vezes pela Europa e você não consegue fazer isso, você não consegue nem ir à esquina. Para se perguntar como é que o pastor que não trabalha, ostenta um fato Gucci que custam $2.500, $2.600. E você que trabalha não consegue ter um fato igual. Meus amores, a gente precisa pedir entendimento e sabedoria a Deus para não se perder e não cair nas armadilhas que são montadas pelo diabo. Digo e repito, o Espírito Santo não é bagunça. Nunca será. O Espírito Santo não revela a vida de ninguém. Não existe isso. O Espírito Santo não é adivinho. O que acontece nessa igreja não é revelação do Espírito Santo.
Aquilo é adivinhação. E Deus proibiu a adivinhação. Se vocês lerem o livro de Juízes, 1ª e 2ª Reis e Samuel, 1º e 2º Samuel, vocês vão ver que Deus instruiu Samuel a informar o povo que as adivinhações estavam proibidas. Saul consultou uma adivinha, mesmo sabendo que era proibido, e Deus já não estava com ele. E quando ele fez isso, aumentou ainda mais a ira de Deus e deixou de ser com ele. Pois é. Quando você vai procurar um adivinho, o demônio que trabalha na tua vida sai de si e entra na pessoa que está te adivinhar a vida. E vai te dizer tudo o que você está a viver. Você vai dizer, sim, é isso mesmo. É claro que ele sabe, porque ele é o demônio que está destruindo a tua vida. Você vai abrir uma igreja que fala só do Espírito Santo, que fala só de vida com Deus, de buscar intimidade e relacionamento com Deus, vai ter meia dúzia de pessoas. Mas se você abrir uma igreja que promete prosperidade, promete que Deus dá carro, dá casa, dá fundos imundos, que promete que vai te profetizar a vida, que vai te revelar não sei o quê, aquela igreja vai ter milhares de pessoas. Infelizmente, é o que a gente tem hoje. Para muitos pastores, Jesus virou um negócio e tem induzido os crentes a erro por conta disso. Tem levado os crentes a erro por causa disso e essas almas serão cobradas. Ao invés de apresentarem Jesus como um Deus amoroso, um Deus salvador, um Deus justo, e ensinar o povo a vida com Deus, a intimidade e relacionamento com Deus, ensinar o povo a buscar Deus, ensinar o povo a ter o hábito de orar e se aproximar de Deus, ensina o povo que Deus é banco, que Deus é corretora de imóveis, que Deus é concessionária, é bomba de combustível. E o povo se acostuma a isso. Vocês, pastores que têm essas teorias, parem de induzir o povo a isso e comecem a conduzir o povo ao encontro com Deus. É isso que o povo procura, refrigério para a alma vem de Deus. A gente não tem outro caminho. Então, ao invés de estarem a ensinar o povo que Deus é, faz essa coisa, ensina o povo a buscar a face de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente não precisa pedir para Deus, porque Ele sabe o que a gente precisa. A gente precisa amá-lo, a gente precisa buscá-lo, a gente precisa adorá-lo. É isso que a gente precisa. Deus está ansioso para ouvir o povo a buscar a face dele. Deus está ansioso para ouvir o povo a adorá-lo. Ensinem o povo a fazer isso, ao invés de ensinarem o povo que Deus é tudo e mais alguma coisa que tem a ver com o material. Ensinem o espiritual ao povo. Parem de falar tanto de feitiço que tem afastado tantas famílias e comecem a falar do amor de Deus. Porque Deus tem todo o poder e não existe nenhum feitiço que resista ao poder de Deus. Então ensinem o povo a se aproximar de Deus, a ter sede de buscar a presença de Deus. É isso que se precisa. É isso que o povo precisa para encontrar o caminho de libertação. Vocês fazem propósitos mirabolantes, dizendo ao povo, vamos, aquele lugar de chefia vai ser teu. E às vezes o povo que você está ensinando a dizer que aquele lugar de chefia vai ser dele, não está capacitado para aquele trabalho. Deus não vai abençoar. E quando o povo disser, poxa, eu oro tanto, mas Deus não faz. É claro que Deus não vai fazer, porque você não condicionou. Você vai dizer, Deus, quero viajar, mas você não tem um passaporte. Deus, quero um carro, mas você não sabe conduzir, você não tem carta de condução. E é sobre isso. Busquem, ensinem o povo a buscar Deus em espírito e em verdade. Deus é tão bom, Deus é tão incrível, tão maravilhoso, tem tanta coisa boa para dar ao povo. E não falo somente não falo de material, mas falo do espiritual. Então ensinem o povo a isso. Ensinem o povo a se aproximar de Deus, a buscar a face de Deus, a buscar a presença de Deus, que é maravilhosa. Ensinem o povo a olhar para o irmão com amor. Jesus subiu ao Pai e quando ele subiu ao Pai, ele disse duas coisas. Deixo-vos dois mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Por que não ensinar ao povo? Julgam tanto, atiram tanta pedra, mas deviam ensinar amor. Jesus passou pela terra, não julgou ninguém. Eu não concordo com a reabertura da igreja desse senhor.
deixem essa igreja fechada, não me importa. E vão dizer, como eu vi muita gente dizendo, tem que abrir, porque ele ajuda muita gente. É claro que ele tinha que mencionar isso, exatamente para que você tivesse esse tipo de reação. Se fosse uma coisa feita de coração, se fosse uma coisa feita com verdade, ele não falaria. Como quando morreu Caleb e ele foi, nós fizemos, nós assamos, nós cozemos. Ninguém precisava de saber disso. Quem precisava de saber era a família do Caleb e não a sociedade. Isso é aproveitamento. Precisamos abrir os olhos. Perdoar, sim, mas reabrir a igreja, não. Porque vão continuar a enganar o povo, porque vão continuar a fazer as mesmíssimas coisas. Vai ficar cá um tempo e daqui a pouco vai fazer a mesma coisa. E nós não precisamos disso. O povo não precisa disso. Não precisa. E não é a igreja que ajuda. É o povo que quer dinheiro do povo. O povo que também não tem, vai dar o pouco para sustentar pessoas que têm toda a força para trabalhar. Essa é a verdade. Então, meus irmãos, não se deixem enganar. Não se deixem iludir por causa de um pedido de desculpa. É um grande gesto. Quero parabenizar o pastor. Não. Não. Ele não fez mais do que a obrigação dele. Como é que uma pessoa que se diz de Deus amaldiçoa de morte a mãe de alguém? São muitas coisas que nós devemos parar para pensar. O Estado tem que colocar a mão e perguntar se ele, como empresa, que paga salário a 145 pessoas, tem descontado o IRT e o INSS. Pois é. Não é só chegar e fazer, e eu insisto sim. Devia haver mais rigorosidade com relação a aberturas de igreja. Quer abrir uma igreja, quer fazer, tem que ter sim um curso superior de teologia. Não pode ser, o fulano é usado por Deus, vai abrir uma igreja, vai lá, começa a falar as coisas que vêm na cabeça dele e induz o povo a um monte de coisa que não tem nada a ver. Faz curso de teologia, se forma em teologia e depois pede licença para abrir uma igreja e aí a parte espiritual. Mas tem que ter formação. Eu tenho um pastor amigo meu que eu considero como um pai, pastor Manuel André, e ele me disse uma vez uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Até para você entender as coisas de Deus, você precisa ter estudo. E é uma grande verdade. É por causa dessa desinformação, dessa falta de formação, que temos as coisas que temos e vimos o povo ser constantemente enganado, famílias separadas por causa de teorias mirabolantes que vão sendo criadas por determinados profetas e pastores e que agora são coaches. Então, meus irmãos, tenham cuidado. Eu não concordo que reabram essa igreja e eu espero sinceramente que o Estado não cometa o erro de reabrir essa igreja novamente. Fiquem na paz.